Buenas, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Dimensão Literária. No vídeo de hoje nós vamos fazer a famosa tag dos 50%. O que é a tag dos 50%? É o momento em que eu vou compartilhar com vocês os livros que eu li no primeiro semestre desse ano. E eu sei que nós já estamos em agosto, nós já estamos quase respondendo a tag das leituras do ano, mas é como eu digo, antes tarde do que mais tarde. Já peço que você aí se inscreva no canal se você não estiver inscrito, curta esse vídeo para ajudar o canal a crescer aqui na plataforma, e é isso, não precisa fazer mais nada. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro livro que eu li lá em janeiro desse ano. Não é bem um livro, na verdade é uma HQ, é essa HQ aqui maravilhosa, uma edição fantástica, HQ do Watchmen. Tem resenha leiga aqui no canal, em algum lugar da tela vai aparecer esse vídeo como indicação. Teoricamente, as HQs elas são mais rápidas de serem lidas, porque obviamente tem muitas imagens, certo? Só que essa HQ me tomou um bom tempo para fazer a leitura, mas ainda acho que eu fiquei dentro do mês de janeiro, porque ela tem bastante texto, tá? Aqui tá um pouquinho da arte para vocês acompanharem, enquanto vocês veem a arte vocês não me enxergam, mas eu acho que é melhor, né? Tem bastante texto, deixa eu até ver, porque eu acho que tem algumas imagens que vocês não podem, não, essa aqui tá tranquilo. Então, tem bastante texto nessa HQ. Ah, e tem aqui os textos de apoio também, isso aqui é só texto, aí não tem quadrinhos, né? Ou tem pouco quadrinho, aí a gente se perde, a gente acaba levando mais tempo para ler. Mas essa HQ, não só o fato de ter bastante textos, ela é uma HQ com muitas camadas, é uma HQ profunda, é uma HQ que você... Peraí, deixa eu ver se aqui eu acho que eu não posso... Não, isso aqui eu acho que é bom não mostrar, senão o YouTube é capaz de me lascar. Aqui, pois bem, vamos lá. Então é uma HQ que tem muitas camadas, é uma HQ que você lê uma página e aí você retorna um pouco, você para um pouco para refletir o que está sendo dito naquela parte da história, você reflete muito. Tem uma temática política, tem uma temática de poder que acaba corrompendo, que acaba desvirtuando algumas pessoas. Enfim, é uma HQ que traz essa questão um pouco de reflexão e aí por isso se leva um pouco mais de tempo para fazer a leitura. Mas comecei então a primeira leitura desse ano com a HQ Watchmen. A segunda leitura desse ano, sim, foi um livro que me surpreendeu bastante, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Por que me surpreendeu? É a primeira vez que eu leio um livro do Júlio Verne. E eu confesso para vocês que eu conheço toda a notoriedade desse autor e eu vi algumas adaptações não completas, né, do livro em filmes, mas eu não vi os filmes completos e eu achava que ia ser uma história meio bobinha, meio, sei lá, não sei, uma história meio fraca, e eu gostei bastante. É uma leitura fluida, o autor escreve muito bem, eu realmente fiquei assim bem curioso em saber se ele ia ou não conseguir atingir a meta de dar a volta ao mundo em 80 dias, achei a resolução do caso, o final da história simplesmente fantástico. Eu ainda comento no vídeo da resenha leiga que eu terminei de ler o livro e eu fiquei com um sorriso no rosto, sabe? Aquele final de livro assim que a gente... Ah, que legal essa história. Super indico Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. O terceiro livro deste ano também foi uma HQ, a HQ Gatilho, e essa daqui me surpreendeu muito. Eu fui ler esta HQ com muito preconceito, é uma HQ produção nacional, e foi por isso que eu fiquei com essa questão, dizendo, ah, não deve ser boa, mas foi muito indicada, e assim, ó, me arrependi de não ter lido antes. Uma história sensacional, um roteiro muito bem conduzido, as artes, eu vou até mostrar pra vocês aqui, a arte não é, assim, a arte que mais me agrada. Primeiro eu tenho que ver se pode ser mostrado. Pode. A arte não é a que mais me agrada nas HQs, mas essa HQ aqui tem um desenho, uma arte muito bonita. Funcionou super bem pra história, funcionou super bem no roteiro. Eu vou ser sincero pra vocês, eu comentei isso também na resenha leiga. Eu fiquei em dúvida porque eu queria que tivesse mais conteúdo. Eu queria que isso aqui fosse um calhamaço, pra gente se aprofundar mais nos personagens, pra ter mais histórias dos personagens. Mas ao mesmo tempo eu também não sei se tivesse mais páginas, se não seria uma HQ cansativa, uma HQ que não atraísse tanto quanto atraiu desta forma, deste tamanho. Mas eu quero acreditar que essa quantidade de páginas, esse tamanho foi perfeito para a proposta que eles tiveram e realmente vale a pena a leitura, super indico. Vamos aqui então ao próximo livro. Esse aqui foi março que eu falei, né? Janeiro, fevereiro, março. Em abril eu li Novembro de 63 do autor Stephen King. Olha, é um autor que é o segundo livro que eu li dele. Eu li o primeiro, foi Billy Summers. É um autor que tá me surpreendendo. Eu tenho para mim que o que fez o Stephen King fazer sucesso na sua carreira como escritor foram os livros de suspense, de terror, esses livros assim mais, e eu até tenho
esses livros dele nessa temática aqui comigo, mas ainda não li nenhum desse tipo. Só que eu posso afirmar para vocês que o Stephen King tem muita habilidade de conduzir histórias que não sejam só nessa temática de terror e suspense. Então eu li Billy Summers, que é uma aventura, digamos assim, meio clichê, mas bem bacana, e li Novembro de 63, que sinceramente, cara, baita história, baita história. Tenho aí os pontos baixos também da história, tá na resenha leiga, que talvez esteja aparecendo aqui como sugestão de vídeo para vocês assistirem, mas no geral, assim, no contexto, é uma baita de uma história. Vale a pena vocês investirem um tempo, vale a pena vocês fazerem a leitura, super indico também, Stephen King, Novembro de 63. E por último, em maio eu iniciei a leitura do Senhor dos Anéis, começando obviamente pela Sociedade do Anel, e veio aqui a turbulência no meu estado, né, a enchente, foi uma situação bem complexa, não tinha motivação para fazer a leitura e eu tinha dedicado maio e junho para fazer a leitura da trilogia. Só que, por óbvio, atrasou. Eu tô lendo agora As Duas Torres e espero talvez em agosto finalizar a trilogia com O Retorno do Rei. Tô tentando aí me dedicar mais fortemente a essa leitura para, já que tá atrasado, não atrasar mais ainda, né? Mas assim, tá sendo uma leitura bem interessante. Eu tenho vários pequenos pontos a considerar nessa leitura aqui, tá? Mas eu vou passar para vocês, obviamente, na resenha leiga. Foi o último livro que eu li, né? A Sociedade do Anel. Então tá aqui, pessoal. Foram essas as minhas leituras no primeiro semestre do ano de 2024. Não foi muita coisa, foram 5 livros, na verdade, mas eu tô bem contente por conta de tudo que aconteceu eu ter conseguido ainda ler todos esses livros, né? E agora eu faço aquelas duas perguntas maravilhosas. Vocês já leram alguns desses livros? E me diga aí nos comentários quais foram os livros que vocês leram no primeiro semestre do ano de 2024. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.